tem como abrir o portão do céu. Ele promete a salvação. Ele chuta a imagem da santa, fica louco Pinel, mas não rasga dinheiro, não. Ele diz que faz tudo isso em nome de Deus, como um papa da Inquisição. Nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu. Não lembra de nada, não. Não lembra de nada, é louco, mas não rasga dinheiro. Promete a mansão no paraíso, contanto que você pague primeiro. Que você primeiro pague o dinheiro de sua doação e entre no céu levado pelo bom ladrão. Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé, só que faz da fé profissão. Aliás, em matéria de vender paz, amor e axé, ele não está sozinho, não. Eu até compreendo salvadores profissionais, sua feira de ilusões. Só que o bom barraqueiro que quer vender seu peixe em paz, deixa o outro vender limões. Um vende limões, o outro vende o peixe que quer. O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé. Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais. Sons diferentes sim para sonhos iguais. Sons diferentes sim para sonhos iguais. A experiência pessoal de Deus, eu não tive logo, muito cedo. Na infância e ali, enfim, eu tive a experiência social de Deus. Por causa da família, não é? Família católica, enfim. A experiência pessoal de Deus veio muito depois, muito tempo depois. Veio, na verdade, com o amadurecimento, com a descoberta do mundo, a descoberta das grandes interrogações, né? Muita ajuda da filosofia, essa coisa toda. E você, como foi? Meu avô era padre ortodoxo, cristão grego ortodoxo. A igreja. Então a figura do meu avô sempre foi muito central na minha casa, na casa dos meus tios. Passei a vida escutando histórias do meu avô, que era uma liderança política da região. Porque todo líder religioso no Líbano é também uma liderança política. E minha mãe, kardecista, lia o evangelho conosco, na verdade, toda quarta-feira. Agora, e você chegou a vir a ter uma experiência pessoal desse sentimento, dessa apreensão, dessa compreensão, ou seja, mais no plano emocional e etc, etc. Sim, depois de passar também por um período de muito estudo, né? Eu estudei muita filosofia, eu sou doutor em filosofia. Parecido, E é curioso, assim, que a filosofia acaba te aproximando, né? Porque você tem o Spinoza, tem o Hegel, tem Descartes, tem o Nietzsche, que dizendo que Deus morreu e tal. Então você vai topando com Deus ali nos livros de filosofia. Mas daí você chega a pelo menos no meu caso, a uma compreensão que não está propriamente nos livros, né? Que é um sentimento. Eu encaro assim, é um sentimento. E, de uma certa forma, você acabou estudando direito, mas filosofia principalmente, né? E também economia. Economia. Não é? Desses três campos,
ou nesses 3 campos, quais foram as suas experiências mais profundas? A minha inquietação sempre foi a mesma, nesses 3 cursos. Portanto, para mim, eu não fiz 3 cursos, eu fiz um só. Né? Eu sempre fui muito preocupado com a questão da justiça social. Era uma coisa que sempre... O Brasil é muito desigual demais, assim, é uma coisa que machuca a minha existência. Assim, eu me sinto agredido pela desigualdade social do Brasil e pela injustiça social. E sempre estudei Direito, Economia e Filosofia, tentando encontrar, assim, o que vai nos permitir superar essa quase indigência social em que a gente vive, oferecendo o mínimo de oportunidade para as pessoas. E como a obtenção de conhecimento nesses campos todos poderiam lhe ajudar a contribuir para essa... É isso. Em primeiro lugar, como professor mesmo, né? Essa dimensão redentora. Como professor, como acadêmico, aprender e ensinar coisas relativas a esse tema. Mas depois a política acabou entrando na minha vida ainda na vida de estudante? Não, na vida de estudante muito rapidamente. Fui presidente do centro acadêmico e tal, mas logo me interessei pelos estudos e trabalhava em empresas familiares. Mas aí, pela mão de um não petista, um economista que foi ministro de Estado, João Sayad, ele foi convidado para ser secretário de Finanças da gestão da Marta, e pela mão dele eu assumo a sua chefia de gabinete, que é uma espécie de subsecretário. Com essa oportunidade, eu falei, bom, posso ter a experiência de tentar botar em prática, né, aquilo que eu sonhava poder contribuir, né? Que é assim, melhorar um pouco a vida das pessoas, né? Sair de casa com algum orgulho, assim, de ver as ruas, as pessoas com brilho nos olhos. Uma capacidade de intervenção mínima nos vários campos. E eu vivi um momento do Brasil em que isso, enfim, né? Com você, graças a Deus, né? Tivemos uma experiência de governo muito rica. Interessantíssima, com o presidente Lula. E aí, na educação, você na cultura, a gente viu as placas tectônicas tão resilientes do Brasil, né, que não se mexem de jeito nenhum, né? Ali, as estruturas se mexeram um pouco, né? E além de uma aproximação intensa e natural que você teve com a questão da educação no Brasil, tenho a impressão que fez uma diferença muito grande a intervenção, ou o conjunto de intervenções que vocês fizeram no campo da vida universitária. Com certeza. Porque não só quantitativamente, quanto qualitativamente. Quer dizer, a gente praticamente, ao longo desse século, que não terminou a segunda década, nós praticamente triplicamos o número de matrículas em universidades. Mas mais do que isso, a gente efetivamente permitiu que o pobre e o negro com talento, e sobra talento nesse país, finalmente chegassem aos bancos universitários. Então, a Universidade Federal hoje, pra você ter uma ideia, assim, hoje 60% dos alunos de federal são egressos da escola pública. E você sabe que isso tem um impacto no imaginário das pessoas muito mais profundo que a gente quer imaginar, porque a pessoa, quando vê que ela... Vou te contar um caso que é tão bonito que vale a pena reproduzir. Um menino falou assim para mim numa solenidade: olha, Dário, eu sou filho de pedreiro e me formei em engenheiro. E eu fiquei feliz com a notícia, mas já tinha ouvido muitas histórias iguais. Ele percebeu e falou assim: mas tem uma coisa que você não sabe. Eu falei: e o que é? Ele falou: o meu pai se formou em engenharia, meu pai pedreiro acaba de se formar em engenharia. Aí eu falei: bom, então tem alguma coisa acontecendo. Então isso é bacana de encontrar na rua, de ver. É muito bonito. Ali naquele conjunto de processos, enfim, iniciados e idealizados e etc., você já tinha em mente, evidente que tinha em mente, mas de alguma maneira traduziu essa extraordinária mudança
no campo da ocupação humana, de um modo geral, quer dizer, aquilo que se chama de trabalho, quer dizer, essa extraordinária diversificação a que estão sendo submetidos todos aqueles que, enfim, que têm que trabalhar. Gil, sabe qual a maior trava que nós temos no Brasil hoje? A maior trava, eu não tenho dúvida em afirmar. Nós temos um sistema bancário que é um dos melhores do mundo em termos de serviços. Você tem um celular hoje, você resolveu o teu problema. Paga as contas, transfere dinheiro, faz o que você quiser. Agora, do ponto de vista da intermediação financeira, que é pegar a poupança de quem tem e transferir para quem não tem, mas tem uma ideia, isso não está funcionando no Brasil há muitos anos. O que está fazendo o Brasil perder a competitividade no mundo é o fato de que as pessoas criativas, elas nem sempre são as pessoas que têm capital para investir. Então o sistema de crédito precisa funcionar. Claro. Às vezes eu vejo gente talentosa, que tem uma grande ideia, que se formou num instituto federal, numa universidade pública ou particular, não importa, mas a pessoa tem aquele ímpeto de empreender, mas ele não tem as condições. Capital humano, capital de conhecimento, mas não tem... Não tem o crédito. Então, nós temos um problema grave no Brasil, que é fazer o dinheiro encontrar o talento. O dia que o talento está sendo produzido. E cada vez mais qualificado. Porque a pessoa está chegando na universidade, está estudando, tem laboratório, mas se o talento não encontrar o dinheiro barato, o crédito barato, portanto... Nós vamos continuar patinando, entendeu? O desafio é esse, né? Fazer... E o mundo inteiro, o que no mundo... Tem 3 coisas que o mundo descobriu que são vitais para o desenvolvimento, né? Acesso à terra, acesso à educação e ao crédito. Terra, crédito e educação, em qualquer autor que você lê, são os 3 segredos do desenvolvimento econômico. Você está dando a sustentação necessária para o indivíduo, sabe, conseguir se desenvolver. Você acabou, a partir de uma dedicação maior à militância, não é? A vivência da vida partidária, com todas as suas características, você chegou finalmente a se candidatar a prefeito e se elegeu. E, secondo me, como diz o italiano, fez uma bela gestão, uma bela administração. Como foi essa primeira experiência de gestor público? É diferente, porque quando você é ministro, você está num guarda-chuva mais amplo. Né? Agora, São Paulo é a cidade que você conhece, que você já viveu, é uma cidade arrebatadora, né? Do ponto de vista dos seus problemas e potencialidades, né? E eu acho que a gente deixou um legado do ponto de vista do olhar do paulistano sobre São Paulo. Sabe, de como é que São Paulo pode se tornar melhor, mudando hábitos, mudando a maneira de se relacionar com a própria cidade. Eu acho que essa percepção ficou em São Paulo. Mesmo com a confusão toda de PT, crise, isso aqui, mas eu acho que tem uma parte de paulistanos que falam, nós podemos ter uma cidade mais legal, ainda mais legal, porque eu sempre achei São Paulo uma cidade muito legal. Por falar em PT e crise, você acabou como candidato à presidência da República, do PT, exatamente tendo que enfrentar essa questão crítica do partido naquele momento. Uma condição crítica que acabou gerando uma rejeição grande ao partido, que acabou levando aos que temos aí hoje. A eleição, enfim, de um grupo político, enfim, eu não quero nem entrar no mérito aqui. Eu tenho a impressão que o povo brasileiro, hoje, agora, está começando a tomar ciência, enfim, das grandes dificuldades que esse grupo político
significa e pode vir ainda a significar para o Brasil. E então, como é que foi você ter que enfrentar esse pessoal aí com esse déficit de popularidade do partido, dos trabalhadores? Pois é, e óbvio que ela não era uma figura pública nacionalmente conhecida, mas quem acompanha a vida política do país sabe que, ao longo de 2018, eu busquei uma aproximação com o Ciro muito grande, né, no sentido de fazê-lo, ele e o Lula, se sentarem à mesa para conversar sobre os destinos do país. E o que eu imaginava ser possível é que o Lula e o Ciro estivessem juntos, né, na campanha. Não sabia a forma que isso ia acontecer, né? Até porque o Lula, depois da condenação, disse que lutaria pela sua candidatura até o final. Então tinha que contemplar as várias perspectivas de cada um. E depois, quando eu vi que essa aproximação não aconteceu, eu também fiz 2 ou 3 gestos, 3 para ser honesto, 2 pessoalmente, 1 por telefone, com o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, para ser o candidato que unificaria o PT. Então, eu diria para você, até junho, julho, eu estava imaginando uma dessas 2 possibilidades, né? E, na minha opinião, com chances boas de vitória. O fato é que não aconteceu nenhuma nem outra, os prazos correndo, e chegou uma hora que, efetivamente, a coisa afunilou de tal maneira que eu coordenava o programa de governo do Lula, então eu tinha uma interação muito forte com ele, tinha sido seu ministro, ele sabia das realizações do ministério durante o seu governo, e aí ele me chamou e falou, olha, vai que é tua, porque... E o resto do partido todo, não, e aí, enfim, as coisas... acatou E eu, assim, Você foi. apesar da curta campanha, eu posso te garantir que eu lutei muito para vencer a eleição. E, no entanto, nós tivemos que nos defrontar com esse grupo político que está aí, que acabou vencendo a eleição e agora está governando. É isso. E que é um desafio para o Brasil, né? Um desafio para o Brasil muito grande. Mas, enfim... Não é propriamente uma incógnita, não é. Pelo menos do meu ponto de vista, porque foi anunciado. Tudo que eles estão promovendo como forma de governo, como forma de intervenções e etc., etc., tudo foi anunciado. Esse desprezo pela política, esse fascínio pela dureza. Professor virou doutrinador. Artista mama nas tetas da Lei Rouanet. E é geral, né? Não é que é todo mundo, é toda a classe, né? Então é uma política diferente mesmo. Com a percepção muito, muito nítida de todo mundo de que há escolhas aqui e ali para estabelecer o viés persecutório, né? Para perseguir, para... a ideia de que o problema está fora, né? É uma técnica isso, né? Que não é nova, de colocar o problema fora do governo. Então, o governo tem inimigos que são os verdadeiros responsáveis pela inação, pelas dificuldades, pela não resposta, né, aos estímulos que são dados. Então, o problema está fora. E não são adversários, né? São inimigos da pátria, inimigos do Brasil, inimigos da... Então, você está sempre num antagonismo estéril, né? E você acha que isso se sustenta? Então, a dúvida toda é a seguinte: nós estamos com desafios contemporâneos reais, que não estão sendo enfrentados, e nós estamos enfrentando inimigos imaginários criados a todo instante, de uma forma, enfim, com uma frequência que aflige até. Então, E você falou há pouco de passagem ali que essa coisa é proposital, é uma estratégia. Mas para quê? Eu acredito... O que eles querem com isso? Eu acredito que essa dimensão de guerra cultural, como eles chamam... Por exemplo. Né? Essa dimensão da guerra cultural permanente, ela é um elemento desse projeto de poder.
Porque o projeto para valer não está na mesa. Qual é o projeto? E eu te respondo, a ausência do projeto, que você não consegue perceber, afinal, para onde nós estamos indo, é que torna obrigatória esse desperdício de energia com as pautas que o governo artificialmente cria praticamente toda semana. O que o governo vai fechar a universidade? O governo vai... O que vai ser das minorias? Nós vamos rasgar a Constituição? Percebe? É uma resposta, na verdade é um tumulto, assim, é uma balbúrdia. A tal balbúrdia que eles dizem que os universitários estão fazendo sem perceber a extraordinária balbúrdia que eles mesmos estão fazendo. Uma balbúrdia que ocupa o espaço político e você fica prisioneiro de uma pauta de discussão que efetivamente não vai levar o Brasil para lugar nenhum. E os problemas, que é emprego, melhorar a educação, melhorar a saúde, não se discute isso. Das várias análises críticas e etc., de todos os analistas, os cronistas da vida política brasileira, algumas hipóteses com relação ao possível desenlace disso que está aí, são algumas. Uma delas é eles continuarem nessa crença de que podem fazer o sistema funcionar a partir desse combustível estranho. E um outro é de que isso, na verdade, seja também movido pela ilusão de que, se o sistema não vier a obedecer a esse comando de funcionamento, eles inventem uma coisa qualquer. Poderiam estar investindo numa aventura. Uma aventura. Será que o sistema vai começar a funcionar com esse combustível? É muito pouco provável. Pois é, você sabe que os libaneses têm uma cultura milenar, né? E um dos ditados que meu pai não cansava de repetir em casa, ele falou: cuidado com os aventureiros, porque os aventureiros são condenados ainda que escapem. Querendo dizer o seguinte, tem um limite a partir do qual você está falando de irresponsabilidade. Você não está mais falando de atos heróicos, você está falando de irresponsabilidade com o país, né? E muitas vezes eu vejo esse governo ultrapassar os limites entre a responsabilidade e a irresponsabilidade. Então, quando você, contrariado com uma mobilização de rua, que está pedindo o que todo mundo gostaria de ver a população pedir na rua, educação. E quando você se contraria com isso e tenta insuflar o teu time contra uma coisa tão delicada como delicada no sentido é uma pauta a mais generosa que um país pode ter, né? Bom, você está colocando no foco, no alvo, né, na berlinda, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, até os militares já entraram na dança, já foram alvo dessas milícias digitais, né? Então, você vê o seguinte, pronto, tem um momento a partir do qual você está blefando para o teu time ali, está querendo dizer que você é mais do que você é, ou você está mal intencionado mesmo, tentando testar os limites da institucionalidade. Foi por isso que eu falei, quer dizer, essa segunda hipótese. Então, acho que tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a sociedade brasileira, ela se educou na democracia também. Não é verdade que a sociedade brasileira é só autoritária. Ela é uma sociedade complexa, a nossa história é muito complicada, mas você tem o cultivo também da liberdade, você tem setores cada vez mais conscientes dos desafios que estão colocados, mais amadurecidos, intelectualizados, e não estou falando de renda aqui, porque vem da periferia também, vem do Nordeste, vem de setores... Coisas que vêm disso, desse imperativo civilizacional. Não tem, que vem de todo canto. De todo canto, vem do mundo inteiro, um alinhamento automático que o Brasil
passa a ter cada vez mais, né, com as esses correntes ares, progressistas, né? e etc, etc. E o segundo eu ia falar justamente do lado externo. Eu não vejo no fronte externo um ambiente propício para uma aventura aqui. Eu acho que um governo aventureiro, autoritário, que tentasse solapar as instituições, ele não teria vida longa no contexto internacional que nós estamos vivendo. Eu não vejo como que o mundo olharia com bons olhos para uma solução autoritária num país da dimensão e da importância do Brasil. Então eu creio assim, agora, vigilância, liberdade é vigilância. Né? Liberdade é eterna vigilância. É eterna vigilância. Então, é o seguinte, nós somos cidadãos, a gente já esteve no governo, não estamos no governo, mas cada um tem a sua atividade, você é o compositor brilhante que é, eu dou minhas aulas, a gente tem que exercer a cidadania numa hora dessa, que é fortalecer o sentimento de que não vai se abrir mão de certos pressupostos civilizatórios de solução de conflitos. Qualquer conflito vai se resolver democraticamente. Democrática e educadamente. Né? Nós sabemos que você está atento, está de prontidão e contamos com a sua... Não, nós contamos... Aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém é uma coisa muito boa. Contamos-nos. Contamos-nos uns com os outros. Tá aí o nosso Chico aí, que ganhou agora o prêmio Camões. Nossa cultura chamando atenção por tudo que ela representa, o teu legado, o legado do Caetano, do Milton, tanta gente espetacular nesse país, tanta gente inteligente, brilhante. Eu confio muito no Brasil. Pronto. Muito obrigado, seu Haddad. Grande satisfação, seu Gilberto. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.